Livaldo, vamos falar agora um pouquinho sobre a corrida para a Prefeitura de Teresina no ano de 2020. Tem algumas candidaturas ou pré-candidaturas já bem colocadas, né, Livaldo Barbosa? É verdade, nós temos aí um cenário, se não definido, mas já bastante adiantado com relação a pretensos candidatos ou possíveis candidatos a sucessor do prefeito Firmino Filho. Vamos então aqui aos nomes que já estão postos. Primeiro, pré-candidato do MDB, Doutor Pessoa, Livaldo. Candidatura... Verdade. Bem consolidado, né? Bem Foi consolidado. lançado, foi filiado este ano ao MDB, foi lançado pré-candidato com apoio total do MDB, já tem até companheiro de chapa, o pré-candidato a vice, que no caso é o ex-deputado Robert Rios. Uma aliança bem formada, eu diria até que é o partido mais adiantado nesse processo de definição de candidatura à Prefeitura de Teresina. Robert Rios, que deve se filiar ao PSB para ser candidato a vice na Não, chapa ao de- Democratas. Ao Democratas? Não, PSB, desculpa. PSB de Wilson Ele já é Martins. do Democratas, vai para o PSB, correto. Exato, para poder formar a chapa Isso, com isso, Doutor correto. Pessoa. Próximo nome aí que já está como pré-candidato é Fábio Novo. Isso pelo Partido dos Trabalhadores, também com o mesmo clima de lançamento, né? Correto, muito parecida com a situação de Doutor Pessoa. Foi uma escolha interna do PT, já deu aval para o deputado Fábio Novo, que já está, inclusive, trabalhando fortemente, inclusive com avaliações positivas em pesquisas pré-eleitorais. Portanto, é uma pré-candidatura bastante consolidada no PT para a Prefeitura de Teresina. Outro pré-candidato à Prefeitura de Teresina que aparece também é Georgiano Neto, do PSD. Livaldo Foi o Barbosa. primeiro a se lançar. Sim. Primeiro, antes mesmo de Doutor Pessoa, Georgiano Neto já estava aí procurando viabilizar uma pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. Percebo que houve um recuo, mas, em conversas com o parlamentar, ele garante que a pré-candidatura será retomada com força agora em janeiro. A conferir, é ver para crer. Tá aí então, PSD, deputado Georgiano Neto, pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Outra pré-candidatura posta de Fábio Abreu pelo PL. Pré-candidato, secretário de Segurança Pública, deve ir para a disputa, Livaldo. É verdade, deve ir para a disputa. Agora também com algumas dificuldades digamos assim, de definições. Muito bem situado, inclusive, em pesquisas. O deputado Fábio Abreu está com o nome aí bastante citado nos meios políticos, mas a pré-candidatura estava marcada para o lançamento para o dia 22 de janeiro, que é o número lá do PL, soube, inclusive, que foi cancelado esse lançamento. Não sei qual o motivo, se é algum motivo político ou não, mas o certo é que Fábio Abreu é pré-candidato nessa corrida pelo Palácio da Cidade. Detalhe, dos nomes que nós apresentamos agora, todos eles fazem parte da base de sustentação ao governador Wellington Dias. Correto, todos eles. E, portanto, eles. deve ter só um candidato desses quatro, Livaldo, ou as quatro candidaturas Olha, podem... o governador tinha interesse que fosse só um. Mas a situação, como chegou hoje, dificilmente ocorrerá isso. Hoje a tendência é que haja um cenário pulverizado, a menos que mude aí neste início de 2020. Mas são pré-candidaturas bem avançadas aí para registrar candidaturas para valer em 2020. Próximo candidato ou pré-candidato, Walter Alencar. Já anunciou que vai para a disputa. O presidente do PSC esteve em Teresina para fazer esse anúncio. Deve ser pré-candidato à prefeitura. Foi candidato ao governo do estado em 2018 e agora surge como nome do PSC para concorrer ao Palácio da Cidade. Próximo nome, Novo. O Partido Novo está em processo de escolha. Com um detalhe, Elivaldo Barbosa, esse processo de escolha está bem na reta final, hein, Elivaldo? Só tem um nome, inclusive, só tem um nome agora. Doutor Luiz. Leonardo Luiz. Leonardo Luiz, médico. Esse nome já passou por toda a fase de análise, de testes, enfim, de todo o ritual que caracteriza a organização do Novo e agora só está dependendo do aval da direção nacional. Ocorrendo, ele será o candidato do Novo à Prefeitura de Teresina. O que se sabe é que o Novo terá candidato. Terá candidato. E o Leonardo Luiz está a um passo. A não ser também, não é assim 100%, a não ser que a direção nacional rejeite a proposta do médico, pré-candidato aqui em Teresina, Leonardo Luiz. Se isso ocorrer, aí o partido terá apenas candidatos a vereador. Mas a tendência é que hoje tem apenas um, não há mais concorrência no Novo para a definição da candidatura à Prefeitura de Teresina. Próximo nome. Aqui está, Leonardo Luiz entrou aqui como candidato do Republicano, mas na verdade aqui só tem uma pré-candidatura do Republicanos, que é de Silas Freire, né, Elivaldo Barbosa? É verdade. Leonardo Luiz é do Novo. Jornalista Silas Freire é atualmente filiado ao Republicanos, é pré-candidato, deseja consolidar a pré-candidatura. Ele enfrenta ainda algumas dificuldades políticas no Republicanos,
e algumas indefinições, eu diria até assim, principalmente agora com a filiação do deputado, com a possível filiação do deputado Flávio Nogueira, é uma situação nova, ele precisa se inteirar melhor sobre o que pensa a direção do partido sobre Teresina, para que aí haja uma definição. Tem mantido entendimentos com o presidente do partido, o deputado estadual Gessivaldo Isaías, que é um político hoje mais ligado ao governo do estado do que à prefeitura de Teresina. Flávio Nogueira está nas duas bases, ele precisa de uma definição, de uma segurança de legenda para disputar a prefeitura da capital. Caso isso não ocorra no Republicanos, já há legendas de olho na filiação de Silas Freire, que é primeiro suplente de deputado federal. Tá aí, então. Próximo nome, vamos lá, próximos... Aí vamos para um caso mais complexo. É verdade. Os pré-candidatos do PSDB. O PSDB vai ter um candidato à disputa eleitoral, mas não se sabe ainda que candidato é esse. Ninguém sabe quem será. E aí surgem alguns dos possíveis nomes para essa disputa. Luciano Nunes foi candidato a governador recentemente. É o presidente do partido no estado, é uma liderança expressiva do PSDB e o nome está à disposição para a definição. É um nome forte no PSDB como possível candidato à prefeitura de Teresina. Próximo nome, Kleber Montezuma. É o nome, diria assim, mais badalado no ninho tucano. O prefeito Firmino Filho tem feito insistentes referências dos seus pronunciamentos à área de atuação de Kleber Montezuma na administração municipal, que é o desempenho da educação aqui em Teresina, inclusive com projeção nacional. É um fortíssimo nome para concorrer à prefeitura de Teresina pelo PSDB. Outro nome que também pode disputar, Charles Silveira, né? Do mesmo modo. Charles Silveira, que inclusive foi citado pelo próprio Kleber Montezuma aqui no estúdio do Jornal do Piauí como preferido dele. Agora, ainda há um caminho para essa definição, mas é nome forte aí na base tucana para a definição do candidato. Outros nomes que foram perdendo força, mas continuam na disputa, Marco Antônio Aires. Marco Antônio Aires foi inclusive a novidade. Aí, os últimos mais surgidos. A novidade de dezembro, inclusive com um apelo forte de lideranças comunitárias ligadas ao Palácio da Cidade. Um forte apelo, inclusive, dessas lideranças. É claro que essas lideranças, o apoio de lideranças comunitárias não representa, assim, necessariamente o apoio popular, mas é um nome forte, inclusive, Joelson, foi apresentado já no final de semana pelo prefeito Firmino Filho como um dos nomes da lista de possíveis candidatos. Não foi apresentado como pré-candidato, mas olha, ele está aqui do meu lado, numa reunião política, lá no Cidadania, se não me engano, né? Pousou lá com o Celso Henrique e tudo mais, então é um nome que está andando com o prefeito, buscando viabilizar a candidatura. Eu diria até que ele subiu bastante na possibilidade de ser o nome escolhido pelo prefeito Firmino Filho. Outros nomes também surgem, Samuel Silveira... Vereador de Teresina, né? Já secretário do município, numa área importante, na área social, na área da segurança, então também social. É um nome a pensar. Segurança e assistência social. Evandro Witt, que é o superintendente lá da região SBU Leste, Exatamente. Sudeste. É um nome lembrado, muito embora ele tenha dito assim que está trabalhando mesmo, buscando a reeleição para a Câmara Municipal de Teresina. Evandro Witt é o presidente do PDT da capital e não pretende deixar a direção do partido, inclusive trabalha para viabilizar uma chapa proporcional, mas também é muito ligado ao prefeito Firmino Filho, ao professor Charles Silveira. E aí o último pré-candidato dessa lista, Silvio Mendes, Elivaldo. É um nome que já foi prefeito 2 vezes na capital, já foi candidato ao governo do estado, já foi candidato a vice-governador, é um nome que tem assim maior projeção popular nessa área da base que apoia o prefeito Firmino Filho. Ele está atualmente sem filiação partidária, Joelson. E lá na dele, afastado da política e tudo mais. O que aconteceu com o doutor Silvio Mendes? Uma declaração do ex-senador João Vicente Claudino afirmava o seguinte, que numa chapa com Silvio Mendes, João Vicente toparia o desafio de ser candidato a vice. Isso tem causado, Joelson, eu nunca imaginei que pudesse ocorrer isso, um rebuliço tão grande na sucessão do prefeito Firmino Filho que você nem imagina. Um efeito que era diferente daquilo que a gente imaginava, né? Exatamente, poderia ser algo mais natural, mas não tem sido assim. Não tem sido Qual assim. tem sido a reação? Não que o prefeito tenha restrições ao Silvio Mendes, o ex-prefeito Silvio Mendes, mas a condução do processo, a definição de chapa, envolve aí inúmeros fatores, inclusive o Progressistas, que é um aliado aí mais robusto na base do prefeito Firmino Filho. Então, como surgiu assim, de fora do Palácio da Cidade, essa possibilidade de aliança, isso, de certo modo, tira aí um pouco o protagonismo, a liderança do prefeito Firmino Filho. Ou seja, e principalmente quando o ex-senador João Vicente afirma que toparia ser vice de Silvio até se Silvio se filiar a outro partido que não o PSDB. Então, hoje, em alguns setores, até mesmo
da base aliada ao prefeito Firmino Filho, essa chapa ou essa dobradinha Silvio Mendes e João Vicente agrada hoje muito mais ao Palácio de Karnak e aos governistas de oposição ao Palácio da Cidade do que propriamente ao PSDB liderado por Firmino Filho em Teresina. Estou surpreso com essa informação, hein, Mas Elivaldo? pode escrever que é exatamente isso que está acontecendo. O nome de Silvio Mendes, ao lado de João Vicente, não agrada tanto o Palácio da Cidade quanto agrada ao Palácio Karnak. Exatamente, Joelson. Estou surpreso com essa Eu informação. também fiquei estarrecido, mas é a pura verdade. Olha, vindo de você, Elivaldo, com as fontes que possui, com a pura checagem verdade. toda, veja só, pensávamos até que poderia ser, falávamos, né? Pode ser uma das soluções do PSDB, com essa dificuldade. Não é bem assim. Não é bem assim. Pode até ser, mas Surpresa. não é tão assim. Encaminhado dessa forma aí, não. Encaminhado dessa forma aí, não. Eu garanto a você que não é. Agora há pouco, eu recebi uma mensagem do presidente municipal do PSDB, o vereador Edson Mello, com a seguinte análise. Ele não imagina Silvio Mendes fora do PSDB, caso ele volte para a política, para disputar um cargo eletivo. E disse mais, o esforço tucano é para filiar o ex-prefeito no prazo estabelecido, para ter condição de disputar um cargo eletivo, ou seja, final de março, ali, início de abril. Mas, Silvio Mendes no PSDB, qualquer definição política passa pela liderança do prefeito Firmino Filho. Tá aí, então, Elivaldo Barbosa com informações dos bastidores dessa movimentação em torno do nome de Silvio Mendes. E outros partidos que também terão candidatos, estão em processo de definição, PSTU está em processo de escolha ainda, mas sabe que terá um candidato para disputa. E o PSOL está elaborando a proposta de governo, Elivaldo Barbosa. Inclusive tem reunião programada do Diretório Municipal de Teresina para o dia 5, se não me engano, 5 de janeiro, já para começar a definir uma plataforma de programa de governo para Teresina e, naturalmente, chapas, majoritária e proporcional. Tá aí Elivaldo Barbosa trazendo as informações aqui da política para nós. Elivaldo.